Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo pela Rede Século XXI, começando o nosso programa Eclésia, como de costume, toda terça-feira à noite, aqui na sua Rede Século XXI, falando de catequese, história da igreja e assuntos relacionados à doutrina da fé católica. O tema de hoje, como a gente anunciou desde a semana passada, é um tema muito interessante. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o nazismo, né? Um regime cruel, totalitário que ocorreu no século XX e o que a Igreja Católica fez diante desse regime chamado nazismo. Na verdade, vamos concentrar na figura do Papa Pio XII, que foi o Papa que governou a Igreja durante a Segunda Guerra Mundial. Então o tema de hoje é esse, o Papa Pio XII e o nazismo. Qual a relação que tiveram, então, os nossos queridos líderes da Igreja Católica naquela época, especialmente na figura do Papa Pio XII, diante desse terrível episódio na história da humanidade, que foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Já adianto para vocês, queridos amigos, que hoje, logo mais, daqui a pouquinho, tem horário político, né? Então vamos combinar o seguinte, a gente inicia o nosso programa, a gente faz uma pausa para o horário político, a gente retoma na sequência. Falando de nazismo, falando de histórias tristes e o que a igreja fez diante disso, quero já adiantar para os nossos amigos que a gente tem duas coisas especiais no programa de hoje. A primeira delas é que nós vamos exibir daqui a pouquinho uma entrevista com um único brasileiro sobrevivente do campo de concentração nazista chamado Auschwitz. O único brasileiro que sobreviveu do campo de concentração de Auschwitz, a gente tem uma entrevista com ele, um senhor que ainda está aí forte, lúcido, contando essa terrível história. Então não percam, é uma coisa muito interessante que a gente tem no programa de hoje, você não pode perder mesmo. Eu falei de Auschwitz, que é um campo de concentração nazista, que nesse ano de 2015 estamos lembrando 70 anos do fechamento, do término desse campo de concentração nazista que ficava lá na Polônia, Auschwitz. Eu disse que a gente tinha duas coisas importantes nesse programa. A primeira, então, essa entrevista que nós veremos na sequência do programa com esse único brasileiro sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. A segunda coisa é a seguinte, que o nosso comentarista do programa Eclésia, que é o Padre Guido, tem tudo a ver com essa história. Por quê, Padre Guido? Comece contando pra gente e já boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespetadores. Meu grande abraço fraterno. Hoje, de uma maneira especial, meu abraço para a dona Lurdinha, da paróquia Santa Catarina de Alexandria, aqui de Campinas, e também para a família do meu amigo Sadia Dona Sandra de Rio Claro. Estamos chegando mais uma vez aos vossos lares com o nosso programa. E este tema de hoje, Eric, me toca um pouquinho na minha vida íntima, porque o meu falecido pai também foi internado naquele campo de extermínio de Auschwitz, que atualmente está exatamente na Polônia, mas que durante o regime totalitário do nazismo foi conquistado, digamos assim, ou invadido brutalmente por Adolf Hitler e pertencia à jurisdição da Alemanha, a tal ponto que o nome de Auschwitz é um nome alemão. O nome polonês é Oswiecim, que até hoje mostra este campo, são dois campos a distância de 3 quilômetros. Auschwitz I e outro que é chamado Birkenau ou Auschwitz II, onde infelizmente 1.600.000 pessoas perderam a vida. Então o Padre Guido tem tudo a ver com essa história, Padre Guido. A gente já disse aqui no programa em outras oportunidades, mas para ficar bem claro, o Padre Guido é filho de um ex-prisioneiro também de Auschwitz. Daqui a pouco ele vai contar como isso aconteceu, como o pai do Padre Guido, o senhor Giovanni Montinelli, Giovanni e João, né, Padre Guido? Sim, exato, Giovanni. O senhor Giovanni Montinelli, como ele acabou parando, como ele chegou a ser prisioneiro lá em Auschwitz. E, bom, olha, o programa de hoje está recheado de coisas legais. Você não pode sair daí e não perder, como eu disse, daqui a pouco tem horário político, a gente espera e na sequência a gente continua com o nosso programa. Mas você já sabe como funciona, você pode ligar para a gente no 3871-9620, que é o nosso telefone, deixar o seu recadinho com nossos atendentes, a sua participação no programa. Também você pode mandar um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br, eclesia@rs21.com.br, ou também por WhatsApp, que a gente tem usado essa ferramenta, que é bem bacana, né? Você pode mandar para a gente no telefone, então, 19
que é o código aqui da nossa região de Campinas, 9967-55600. 9967-55600 é o contato, então, para você mandar mensagem via WhatsApp. Na medida do possível, a gente vai falar sobre a sua participação aqui conosco. Eu falei agora há pouco que o pai do Padre Guido foi prisioneiro de Auschwitz. Vou mostrar aqui primeiro a figura aqui do nosso querido, saudoso pai do Padre Guido aqui, o Giovanni Motinelli. Está aqui. Esse é o seu pai, Padre Guido? Exato, sim. Ele era militar, certo, né, quando aconteceu no ano 1943 que a Itália assinou armistício, isto é, se entregou aos aliados. Certo. Este gesto foi interpretado por Hitler como uma traição. Então, Hitler, para enfraquecer o poder militar da Itália, mandou carregar milhares de soldados italianos para os 166 campos de extermínio que existiam na Áustria, Alemanha e Polônia. Então, o senhor certamente ouviu muitas histórias do seu pai. Sim. O senhor é uma pessoa indicada para esse tipo de pauta, como se para as outras não fosse, né, gente? O Padre Guido manda bem muitos assuntos, né? Vou pedir para o nosso diretor, o Bruno, colocar algumas imagens, então, para a gente lembrar as imagens de Auschwitz, desse terrível lugar, onde o Padre Guido disse agora há pouco, cerca de 1.600.000 pessoas foram assassinadas nesse lugar que a gente vai mostrar aí na sequência. Está aí, ó. 1.600.000 pessoas foram mortas nesse campo de concentração, assassinadas nesse campo de concentração em Auschwitz, que hoje, como o Padre Guido explicou, é território da Polônia. Sim. Padre Guido, o senhor já esteve nesse lugar, não deve ser um clima bacana nesse lugar, certamente. Né? Exato. Vou quase todos os anos vendo esses lugares marcados pela presença do meu saudoso e falecido pai. E, naturalmente, quando se visita nestes lugares, ninguém esboça um sorriso. Aliás, vem até uma tristeza profunda, porque até esta imagem mostra a temperatura nestes lugares chega a 27 graus abaixo de zero. Puxa vida, muito frio mesmo, né? Sim, sim. A gente tem até, não sei se está nessa sequência aí, Bruno, a gente tem a entrada desse campo de concentração, sim, que tem uma frase. Sim. Em alemão, aquela frase? Em alemão é uma frase, Arbeit macht frei. Isto é, o trabalho torna livres. Era uma frase, esta aparece aí agora, né, que todos os prisioneiros liam todos os dias, porque entravam e saíam daquele campo para trabalhar nos trabalhos forçados, sobretudo produzindo instrumentos para a guerra dos mesmos alemães. Não esqueçamos que os prisioneiros, especialmente dos nossos irmãos hebreus, né, quando chegavam neste campo de extermínio, chegavam com uma profunda ilusão, porque falavam para eles que iriam em um lugar, digamos assim, um paraíso, onde teriam trabalho, onde poderiam fazer negócios, onde poderiam expandir, digamos, as suas indústrias pessoais. E, portanto, eles viajavam carregando dinheiro, carregando ouro, carregando objetos preciosos, que naturalmente eram confiscados, e tudo isso servia para aumentar o poder até material da mesma Alemanha. Olha, Padre Guido, então vamos começar pelo início da história. Queria que o senhor explicasse para a gente, em poucas palavras. Sim. Certamente a maioria das pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar, já aprenderam em alguma aula de história, ou em algum momento de um filme, ou também lendo um livro. Sabem um pouco o que foi o nazismo, né? Quem foi a figura de Hitler, o líder desse terrível regime totalitário que matou pelo menos 6 milhões de judeus. Mas queria que o senhor explicasse para a gente, porque nós sabemos que 1939 foi um ano complicado. Sim. Em poucas palavras, Padre Guido, do que se tratava esse regime chamado nazismo? Exato. A palavra nazismo é a fusão de duas palavras, nacional-socialismo, que foi colocado como nazismo. É o nome que se dá ao regime totalitário, né, instituído pela autoridade máxima da Alemanha, isto é, Adolf Hitler, que, entre aspas, não era alemão, mas era austríaco. Ele nasceu na Áustria, na verdade, né? Exato. E
com a finalidade de reconstituir os momentos mais gloriosos da história da antiga Alemanha. Todo o governo, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial durante o nazismo é chamado de Terceiro Reich. Reich significa reino, porque já teve dois grandes reinos da Alemanha no século retrasado e como também o segundo foi durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, a ideia deste homem de reconstituir a grandeza, o esplendor da Alemanha fez com que ele não considerasse, aliás, pelo contrário, desprezasse os vários tratados de paz que existiam entre os vários países da Europa. Alguns desses tratados de paz, inclusive, eram da época da Primeira Guerra Mundial, né, Padre Guido? Sim, exato. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, foi muito, digamos assim, castigada, certo, né, nas suas grandes aspirações. E não poderia nunca mais invadir, poderia ter invadido outros países. Só que Hitler passou por cima disso. E sem pedir nem licença, eis que ele começou a constituir digamos assim, um produto da sua fantasia, fazendo qualquer coisa assim de repente, para poder chegar àquele grande esplendor. Ele usou uma dinâmica, uma metodologia, naturalmente, que nós todos condenamos, né? Deixou de lado a paz, deixou de lado os interesses e também as palavras dadas na Primeira Guerra Mundial e invadiu, sem pensar duas vezes, de um lado os Países Baixos, isto é, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, para poder chegar ao mar. E do outro lado invadiu logo a Polônia, para poder chegar a invadir a União Soviética. Aliás, essa invasão da Polônia, que aconteceu em 1939, muitas pessoas admitem que esse fato foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer assim, né, Padre Guido? A partir daí começou a Segunda Guerra Mundial. Sim, exato, porque os países que estavam vivendo uma verdadeira paz, de repente notaram que o inimigo estava invadindo-os. Certo. E por isso o mundo inteiro se levantou contra essas aspirações. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial encontrou vários países não preparados para enfrentar a guerra. Ao passo que o exército alemão estava muito bem preparado, devido também a uma formação militar, digamos assim, muito espartana, muito severa. E vamos logo dizer claramente que o objetivo era a soberania em toda a Europa. Portanto, Hitler explorou a fraqueza de tantas outras nações, quis acabar, inclusive, com uma raça humana, a raça dos hebreus. Toda vez que o senhor falar hebreus, é a mesma coisa que judeus, sim, né? Exato, que o senhor está dizendo. Sim. Agora, é interessante, Padre Guido, porque eu falei agora há pouco, né? A gente está lembrando 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. Em 1945, em janeiro de 1945, aonde o campo de Auschwitz foi fechado, foi tomado pelos soviéticos. Pelos russos. Foi exatamente no dia 27 de janeiro do ano 1945 que a Armada Vermelha, como era chamada, o exército russo chegou a libertar Auschwitz. Só que, poucos dias antes, os alemães nazistas retiraram centenas de milhares de pessoas dos dois campos de Auschwitz e de Birkenau e levaram para outros campos de concentração e de extermínio. Resultado, os russos encontraram em Auschwitz única e exclusivamente 7.000 pessoas e montes de cadáveres em todos os lugares. Entre esses 7.000 estava? O meu pai. Então, entre os 7.000 sobreviventes finais lá de Auschwitz, lembrando aqui a foto do senhor Giovanni Motinelli, o pai do Padre Guido, estava então entre os sobreviventes de Auschwitz no final da Segunda Guerra Mundial. Mas o que eu ia dizer anteriormente, Padre Guido, é justamente essa questão. Aliás, a gente vai mostrar daqui a pouco uma entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz,
o senhor Andor Stern, e ele, é claro, é de família, né, judia. Agora, Padre Guido, onde nasceu, como é que será que começou essa história que o Hitler queria destruir todos os judeus? Porque daquela época, na Europa, vivia mais ou menos 11 milhões de judeus. E ele colocou como meta extirpar esses 11 milhões da Europa, ele queria matar 11 milhões de pessoas. Exato, inclusive este desejo de Hitler chama-se até hoje Holocausto. Isto é, acabar com a presença dos hebreus em toda a Europa. Eram 11 milhões de pessoas. E dentro da Alemanha, este que foi o ponto principal, a economia da Alemanha estava nas mãos dos judeus. Eram eles como diretores de bancos, maiores industriais, pessoas que davam trabalho a centenas de milhares de alemãos. A economia, digamos que até hoje este fenômeno existe, né? Os hebreus têm, digamos assim, um gênero, digamos, natural para a administração. São bons administradores. São ótimos administradores, né? E olhamos, tem o comércio de São Paulo, por exemplo, até hoje é assim. Bom, naquela época eram eles que tocavam para frente a economia da Alemanha. Hitler, naturalmente, quis tomar posse desta riqueza e acabar com estas pessoas. O objetivo dele de eliminar 11 milhões não foi alcançado. Porém, a história fala que 6 milhões de hebreus terminaram a sua vida. Imaginamos, nestes 6 milhões, um número que só Deus sabe qual, né, de crianças, de mulheres, etc. E hoje nós estamos com uma recordação muito triste, a presença como monumento de 166 campos de extermínio que podem ser visitados todos os dias. Então o nazismo mantinha 166 campos de extermínio, sendo Auschwitz um dos maiores, onde a gente já disse aqui, matou cerca, lá em Auschwitz, foram assassinados cerca de 1.600.000 pessoas. Aí, Padre Guido, a gente vai falar bastante sobre isso, mas, paralelo a isso, a gente vai contar também uma outra história, tudo a ver com o nosso programa aqui hoje, aliás, é o objetivo da nossa pauta dessa noite, que o Papa Pio XII fez diante disso, né? Porque o Papa Pio XII, por algumas razões, acabou recebendo uma fama injusta de que ele teria sido conivente com o nazismo. Primeiro que ele foi conivente e depois que ele foi apenas, ficou em silêncio, né? Não acabou combatendo como devia. A gente vai saber se isso é verdade, né? A gente vai saber de onde surgiu essa lenda, se é verdade e qual foi o real papel de Pio XII. A gente vai falar nesse programa aqui hoje ainda. Mas queria que o senhor contasse para a gente, Padre Guido, para a gente entender, então, começar a falar então da questão da igreja na época. Nesse período da Segunda Guerra Mundial, o Vaticano ele já tinha o status de um Estado, de um país como ele tem hoje? Sim. Agora, o Vaticano foi constituído como país neutro e independente no ano 1929, através de um documento que se tornou conhecido como o Tratado de Latrão, um documento assinado entre o Vaticano cujo Papa era Pio XI, e Benito Mussolini, que era o líder da Itália. Estamos no ano 1929. O que é que aconteceu? Através deste documento, a Itália reconhecia a soberania da cidade do Vaticano, declarando o Vaticano como país neutro em relações internacionais. Certo. Isto é, o Vaticano não poderia intervir nas relações internacionais. Isto é, o Papa não poderia ser mediador de paz, por exemplo. Era uma das cláusulas. Naquele tratado... O chamado Tratado de Latrão, você está dizendo? Latrão porque foi assinado na Basílica de San Giovanni Latrão, certo, em Roma, né, que é a primeira grande basílica
cristã de todas as épocas, né? Agora, o Vaticano perdeu todos os bens imóveis que até hoje são usados pelo governo da Itália como ministérios, né? Certo. E, ao mesmo tempo, porém, a Itália dava garantia de alguns favores com o Vaticano. Por exemplo, o casamento celebrado na igreja já tem efeito civil, né? Como aqui no Brasil. Tem que fazer o casamento civil e casamento religioso. Lá feito na igreja, o governo já aceita como verdadeiro e válido. Ou seja, benefícios então que a igreja acabou recebendo nesse tratado que tornou o Vaticano como status de Estado. Eu queria perguntar isso, Padre Guido, para saber o seguinte: se o Papa se posicionasse, ele estava se posicionando como um chefe de Estado. Exato. Só que neste contrato, neste tratado, isto era proibido até a mediação do Vaticano. Ele não podia. Não podia. Mas isso, porém, não significa dar força àquelas acusações, como você estava afirmando antes, né? O Papa chegou a receber, digamos assim, apelidos muito... Como, por exemplo, o Papa de Hitler. O Papa né? de Hitler. A gente vai saber essa história. Você não pode sair da frente da televisão até o final do programa para entender bem essa história. Por que ele foi chamado de Papa de Hitler? E ele foi conivente mesmo com o nazismo? O que ele fez? Você não pode sair daí. Vamos fazer o seguinte. A gente vai exibir agora a primeira parte da entrevista com esses brasileiros sobreviventes, então, de Auschwitz. A gente vai assistir a primeira parte dessa entrevista para que a gente conheça essa história e entenda um pouco mais dos terríveis sofrimentos que essas pessoas lá viveram. Vamos assistir então essa primeira parte da entrevista com o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Meu nome é Andor Stern, nasci em São Paulo, dia 9 de julho de 1928. Tudo começou que meu pai era médico numa mina chamada Anglo Gold em Minas Gerais, Nova Lima, Morro Velho. Tanto minha mãe se recusava de morar lá, meu pai negociou uma transferência, era uma companhia multinacional de Minas, e ele arranjou uma transferência para a Índia, Bombaim, hoje é Mumbai, né? Já tem uns 4,5 para 5 aninhos, quando nós saímos de lá e paramos na casa dos meus avós, em Budapeste, na Hungria. Os pais eram descendência judeus, porém de descendência húngara. Quando Hitler declarou a guerra para o Brasil, eu já devia ter 12 para 13 anos. Eu fui preso como refém, não tinha cidadania, né? E ainda o Brasil era inimigo do eixo, né? Eu fui internado, não fui deportado. O alemão é muito organizado, até os campos tinham sua finalidade. Campo de extermínio, campo de transferência, campo de trabalho, campo de castigo, sabe? Esse era um Straflager chamado, né? Tive a sorte de ser selecionado por um campo de trabalho, porque o sujeito lá, você sabe que tinha uma hierarquia dos próprios prisioneiros, os alemães não punham a mão na gente. Quem nos sacrificava, quem nos matava, quem nos judiava, eram os próprios prisioneiros. Um dia, sem mais, sem menos, juntaram a gente, começamos a marchar, éramos juntados, andamos. Depois, uns segundo ou terceiro dia, fomos postos em vagões. Chegamos em Dachau. E de Madlager que eu fui posto em vagões caminho da liberdade. Nós saímos dos vagões, mas uma outra turma de SS nos arrebanhou de novo, enfiou no vagão, fechou a porta do vagão
E nós ficamos lá até dia 1º de maio, sem uma gota de água, sem uma gota de chuva, sem um fio de capim. Aí chegaram os americanos, nesse dia 1º, num lugar chamado Seeshaupt. Quando abriram a porta do vagão, e soldados na luta lá, tudo cheio de tudo que precisa para lutar, fuzil, metralhadora, está em plena luta, né? Eles olharam para nós, eles choravam que nem crianças. Essa cena também não... Começaram a arrancar dentro do braço da roupa deles, assim, umas conservas de banana enchocolatada, biscoito, enfim. Dali eu comecei a perceber, não imediatamente, que eu estou vivo. Você imagina alguém sujo, imundo, cheio de furúnculos, sarna, que nem cachorro, furúnculos, milhares de pulga, barata, muquirana. Nessas alturas, quando você chega naqueles limites que o que te sustenta, única e exclusivamente instinto, você reage em função de poder respirar no próximo segundo. Está aí então o testemunho do seu Andor Stern, sobrevivente de Auschwitz, o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz, contando então suas lembranças, já que foi testemunha ocular desse período horrível do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, talvez um dos mais, talvez não, certamente um dos períodos mais terríveis da história da humanidade. E ele contou, vocês perceberam que ele contou que eles ficaram presos num vagão de trem 6 dias no final da guerra. Ficou 6 dias dentro de um vagão de trem como esse aqui. Isso aqui é uma foto particular do Padre Guido, numa das visitas. E num vagão como esse, eles ficaram presos, sem comida, sem bebida, na situação extremamente desumana, até que foram resgatados por alguns soldados norte-americanos. Como ele disse, os soldados choravam diante da situação precária na qual encontravam aquelas pessoas e certamente as lembranças nunca serão esquecidas. E ele conta a história, esse brasileiro viaja o Brasil todo contando essas histórias, dando palestra. Afinal de contas, a gente precisa mesmo entender bem esse período para que, se Deus quiser, nunca mais nenhuma coisa nem parecida com isso a humanidade possa viver novamente. A gente está encerrando essa primeira parte do programa, pois a gente precisa exibir o horário político, né? Todas as emissoras do país são obrigadas a exibir, a gente não é diferente. A gente vai exibir o horário político na sequência. Mas quero lembrar todo mundo, hein? Depois do horário político, a gente vai exibir o restante da entrevista desse único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. A gente vai exibir, então, na volta do programa. O Padre Guido vai contar outras coisas interessantes, por exemplo, o que o pai do Padre Guido, que também, né, como a gente está dizendo, foi ex-prisioneiro de Auschwitz, o que ele contava em família depois que ele saiu daquele lugar. E o que a gente quer dedicar um tempo exclusivo no programa de hoje, que será, então, conversado com calma, logo depois, então, da volta, né, do horário político, o que o Papa Pio XII tem a ver com isso, né? O Papa Pio XII já foi chamado de o Papa de Hitler, foi acusado de ser conivente com o nazismo, de silenciar onde não era para ficar em silêncio. A gente vai saber exatamente o que aconteceu. Só dou uma dica para vocês, uma dica, tá? Vou mostrar aqui rapidamente. Não vou mostrar não. Vou mostrar o livro depois do intervalo, porque a gente já vai para o horário político. Um livro que conta essa história certinho, vou indicar para vocês como dica de leitura também, para a gente ficar a par certinho dessa história que aconteceu, tá bom? Então a gente vai para esse intervalo, na qual a gente exibe o horário político. Daqui a pouquinho a gente volta, então, continuando com a pauta de hoje, falando sobre Pio XII e o nazismo. Até já, não sai daí.